Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos os que querem aprender mais a sua palavra, andar nos seus caminhos, querem conhecer as Escrituras e absorver delas tudo aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver uma vida feliz, plenamente feliz, no centro da vontade de Deus. Para isto, fizemos esta série de programas sobre as mulheres da Bíblia, aprendendo com cada uma delas não apenas lições para nós mulheres, mas para todas as pessoas, para a família, para você que nos assiste, as lições através destas histórias. E na história de hoje teremos Tamar. Tamar e a busca da promessa. Quem foi Tamar? O que ela fez de tão especial? Porque Tamar está na ascendência de Jesus Cristo, o Messias. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que há algumas mulheres da Bíblia que são bem conhecidas, como Maria, a mãe de Jesus, como Sara, a esposa de Abraão, como Dorcas, como Débora, como Ruth, como Noemi. Há muitas mulheres muito conhecidas, mas nem todos conhecem a história de Tamar. Tamar é alguém que faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela está ali. Na verdade, 4 mulheres, de uma maneira muito especial, estão dentro da genealogia de Jesus. Mulheres que tiveram uma vida de uma forma muito especial, mudada por Deus, com um plano, com um projeto, com algo que nos traz perguntas e respostas. Perguntas do homem a Deus, respostas de Deus para nós. E uma dessas mulheres é exatamente Tamar, ou Tâmara, Tamar. E eu quero ler esse capítulo, todo o capítulo 38 de Gênesis, que nos conta a história de Tamar, que nos conta como ela entrou na família patriarcal, como que Tamar entra nessa história. Sabemos que Judá, um dos filhos de Jacó, aliás, o 4º filho de Jacó, ele teve uma vida um pouco diferente. Judá se casa com uma mulher cananeia, tem 3 filhos, Onã e Selá. E nós vamos ver essa moça Tamar fazendo parte na história destes homens da família de Judá. Então vamos ler todo este capítulo e vamos tirar aqui lições para o nosso coração através da vida de Tamar. Gênesis 38, de 1 a 27. No versículo 1 diz: Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso diante do Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Vamos parar aqui. Vemos então a história de Judá. Judá, como vimos, é o 4º filho de Jacó. Jacó e Lia. Lia, a esposa, vamos dizer, a esposa preterida,
a esposa desprezada, a esposa que não era amada por Jacó, que lhe fora dado por seu sogro Labão, de uma maneira assim tão desagradável. Jacó ia se casar com Raquel e na noite de núpcias ou no casamento entra vestida de noiva a irmã Lia. E Jacó então vai para a noite de núpcias e ao amanhecer é que ele percebe que era Lia. Então ele vem ao sogro e diz: como você me enganou? E Labão lhe responde: na nossa terra não se faz assim, dar a mais nova antes da primogênita. Então você vai cumprir a semana com Lia e depois você terá Raquel, a quem você ama como esposa por mais 7 anos de trabalho pelo seu dote. E Jacó então está ali com as 2 esposas. Lia era desprezada, Deus fez Lia fecunda. E ela teve seus 4 primeiros filhos, cada um deles Rúben, Simeão, Levi e Judá. Judá, quando ela o ganhou, ela disse: agora louvarei ao Senhor, agora eu vou louvar o nome do Senhor. Portanto, Judá significa louvor, louvor a Deus, Judá. E Judá cresce. Judá aqui nos conta como ele se casa com uma mulher cananeia. E os cananeus eram povos pagãos, povos que habitavam ali em Canaã. E, como povos pagãos, a esposa de Judá vai criar os filhos da maneira como ela foi criada, da maneira como ela aprendeu. E Judá tem 3 filhos, Onã e Selá. Os filhos de Judá crescem e aqui nos diz que quando já está jovem para casar, Judá lhe dá como esposa, ou busca como esposa, ou vai pedir aos pais de uma jovem chamada Tamar em casamento. Mas a Bíblia nos conta aqui que era perverso. Tinha uma má índole, era um homem mau, era um homem que não temia a Deus, era um homem que não amava a Deus, era um homem que não tinha o temor de Deus. Por isso Deus o matou. Ele morreu sem deixar descendência, sem ter filhos. Ele era perverso. Mais tarde, nós vamos ver na história da Bíblia, nós vamos ver que Deus vai escolher para trazer da linhagem patriarcal o Messias prometido. Deus vai escolher Judá. Deus vai escolher um descendente de Judá. Por isso, o seu descendente não podia ser não podia vir de um homem perverso, não podia vir de um homem de uma má índole, não podia. Tamar era uma boa moça, Tamar era uma moça temente a Deus. Nós vamos ver isto na sua história. Mas era um menino perverso, era um menino, um jovem mundano, mau, de um mau coração. Infelizmente, existem pessoas assim, perversas, mas, e como Deus havia falado através de Jacó, que a estrela e o cetro estariam vindo de Judá, por que não de Rúben, que era o primogênito? O Senhor disse, o Jacó disse, Rúben foi rejeitado porque ele tentou ou ele buscou além o direito de primogenitura, tendo se deitado com Bila, a concubina de seu pai. Foi rejeitado. Simeão e Levi foram rejeitados para receberem o direito de primogenitura porque eles usaram a espada. Eles foram tremendamente maus ao destruírem, ao matarem na cidade de Siquém todos os homens por causa da sua irmã Diná. Então vem o 4º filho, que é Judá. De Judá viria o Salvador, de Judá viria o rei Davi,
de Judá viria o Messias prometido. Então precisava de ser pessoas de uma boa índole, de um bom coração, tementes a Deus. E então morreu. Continuamos o texto. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Então, dentro dessa história, nós vemos que Tamar era uma menina que sabia da promessa dada ao seu sogro. Ela sabia que Deus haveria de levantar o cetro, o reino, a promessa, a vida, a bênção para todas as nações da terra, através dos descendentes de Judá. E Tamar sabia que ela tinha sido escolhida por Deus para fazer parte deste plano tão grandioso. Ela se dispôs. Mas a Bíblia nos conta que o seu segundo esposo, filho de Judá, fez uma coisa muito ruim. Onã, todas as vezes que ele ia coabitar com a sua esposa, que era sua cunhada, ele não queria suscitar filhos para o seu irmão. Ele não queria dar descendência para seu irmão Então ele deixava que o sêmen caísse em terra e isto desagradou o Senhor. Isto entristeceu o coração de Deus e ele morreu também. Agora Tamar está viúva dos 2 filhos de Judá. E como vai ser? Judá é escolhido, Tamar é escolhida, mas os filhos de Judá não mereciam estar na linhagem do Filho de Deus, estar na linhagem do Messias. Eles não poderiam estar ali. Então vamos continuar a história de Tamar. Então, no versículo seguinte nós lemos: no correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por uma meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Respondeu ela: dar-me-ás o penhor até que eu mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Vamos parar aqui um pouquinho na nossa leitura. Vemos então que Selá, o terceiro filho de Judá, já era rapaz, já era homem, e Judá estava com medo de perder o seu terceiro filho. Então, ele fingiu que não estava sabendo disso e não o deu à sua nora Tamar.
Tamar continuava na casa de seus pais, com a sua viuvez, aguardando então que fosse chamada, aguardando então que o seu sogro a colocaria em contato com Selá, o filho caçula. O tempo vai passando e então acontece a morte da esposa de Judá. A esposa dele faleceu, agora ele está viúvo. Tamar está viúva dos 2 filhos de Judá. Judá está viúvo. E Tamar ficou sabendo que Judá está bem perto de onde ela mora. E ele está tosqueando as ovelhas. Ele está em um momento de fartura, de prosperidade. E há pouco tempo que ele perdeu a sua esposa. E o que Tamar faz? Tamar então se disfarça. Ela se disfarça com vestes de uma prostituta. Era fácil conhecer as prostitutas. Era fácil saber quem era uma mulher de respeito, uma virgem ou uma senhora casada. Era bem diferente o seu modo de vestir de uma prostituta. A prostituta, naquela época, ali em Canaã, ela se cobria com um véu. Ela cobria o seu rosto com um véu. E Tamar se veste como uma prostituta e se coloca no caminho, se coloca bem perto de onde onde Judá vai passar e poderá vê-la. Realmente, Judá viu sentada ali na beira do caminho e pensou, é uma prostituta. E ele estava viúvo, e então ele chega para ela e diz, olha, eu quero sair com você. E ela disse, o que você vai me dar? E ele disse, um cabrito. E ela falou, mas como eu vou saber que você vai me dar um cabrito? Eu quero um penhor. E ele falou, o que você quer de penhor? Ela disse, eu quero o teu selo e o teu cajado e o teu cordão. Naquela época, a assinatura de contratos, de escrituras, de cartas, era feita com um sinete pendurado num cordão ao pescoço. Ela pediu exatamente aquilo que era a identidade de Judá, a identificação, a assinatura dele. E como ele estava querendo mesmo, ele queria pagar, ele ia dar o cabrito àquela prostituta, ele iria pagar e pegar o penhor de volta. Ele não hesitou, ele deu o cordão, ele deu o seu sinete e ele deu o seu cajado. O cajado falava exatamente da sua profissão como pastor de ovelhas. O seu sinete falava da sua identidade e o seu cordão falava da sua autoridade. Era exatamente isso que Tamar precisava. Ela precisava que Judá reconhecesse a sua identidade, a sua autoridade, quem ele era e o que estava proposto para a sua vida. E ela toma este penhor das suas mãos. E aqui o texto bíblico nos diz que Judá sai com Tamar e ela concebe. Ela ficou grávida. Agora a notícia se espalha. Tamar está grávida. Vamos ver o que vai acontecer. Então, diz o texto aqui. Ele, pois, lhe-os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Ela se levantou e se foi, tirou de sobre si o véu, tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste.
Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Vamos parar um pouquinho aqui. Vimos então que Tamar, ela sabia que seu sogro estava viúvo. Ela estava viúva. E aquele que seria seu esposo, no lugar dos 2 maridos que haviam morrido sem deixar descendência, que seria Selá, o filho caçula, também não lhe fora dado. Então, que Tamar fez? Um estratagema para trazer a Judá, que ela desejava a promessa de Deus cumprida através da sua vida. Tamar sabia da sua identidade, Tamar sabia do seu chamado, e Tamar fez algo que não seria correto, mas Tamar fez algo que ela estava dizendo: eu sei que o Deus de Israel me escolheu para trazer à luz a descendência daquele que vai ser o rei de Israel. Eu sei que Deus escolheu a linhagem de meu sogro, Judá, para que a estrela possa brilhar, para que o cetro possa estar sobre toda a nação, sobre os seus descendentes. Eu sei que Deus me escolheu, mas o meu sogro não quer me dar o seu filho Selá. Ele está com medo que seu filho morra também, porque o seu filho talvez tenha a mesma maldade, o mesmo DNA mal de seus irmãos, de Er e de Onã. Então Tamar, ela se veste como uma prostituta, não que ela fosse prostituta, mas ela faz isto para gerar a descendência de Judá. Ela sabia da promessa que estava sobre o seu sogro. Ela sabia disso. E então, ela está grávida. E agora o sogro diz: tirem-na para fora. Ela deve ser queimada, ela deve ser morta. Era o que acontecia com as viúvas, com as mulheres casadas que adulteravam. Ela estava prometida ao seu filho e nunca fora dada. Vamos ver o que vai acontecer. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Neste texto, então, nós podemos ver que a Tamar mandou dizer ao seu sogro: olha, a quem pertencem estes objetos? É o penhor que eu tomei, o dono destes objetos é o pai da criança que está no meu ventre, ou das crianças, porque eram gêmeos. E ali estava o sinete de Judá, o cordão de Judá e o cajado de Judá. Ali estava o cajado, aquele cajado que falava do seu trabalho, do seu ganha-pão, do seu chamado, da sua família patriarcal. Ali estava o seu sinete, a sua assinatura, a sua identidade, o seu chamado. Ali estava o projeto de Deus para a sua vida. Ali estava o cordão de autoridade. E quando ele viu aqueles objetos, ele disse: ela é mais justa do que eu. Eu não quis dar o meu filho Selá. Eu tive medo. Eu não quis que mais um filho morresse na companhia de Tamar. Mas eu reconheço que Deus escolheu Tamar para que a minha geração prosseguisse. E ali estavam Perez e Zerá, os gêmeos no ventre de Tamar. Ali estava a semente de Judá, de onde viria o Messias prometido. Tamar lutou pela promessa.
Tamar fez algo assim tremendamente além do que se poderia pensar para buscar o cumprimento da promessa na vida dela. Por isso, Tamar é citada na genealogia de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Mateus, que foi escrito para os judeus, traz Tamar na sua genealogia dizendo: Deus responde, Deus opera, Deus faz cumprir a sua palavra. E Deus trouxe em Tamar uma promessa que se cumpriu. Nunca mais Judá esteve em relacionamento de marido e mulher com Tamar. Ela criou seus filhos na presença dele, as crianças cresceram e desses meninos, de Perez e de Zerá, de Perez veio Jesus, o Messias. Veio o rei Davi de Judá. Deus cumpre a sua palavra, as suas promessas. Tamar nos traz esta lição preciosa de que devemos buscar ao Senhor e saber que nosso Deus é um Deus de promessa e que cumpre na nossa vida. Na sua vida, já se cumpriram as promessas de Deus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo. Ore dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, para que o Senhor passe em revista a minha vida, para que o Senhor perdoe os meus pecados, me lave, me limpe, me transforme. Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero cumprir o Teu propósito. Eu quero fazer aquilo que Tu queres. Eu quero enxergar, ó Deus, as Tuas promessas para a minha vida. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Toma minha vida em Tuas mãos e usa-me. Enche-me do Teu Espírito Santo e faz de mim uma bênção nesta geração. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, com tudo que tenho, com tudo que sou. Recebe-me, Senhor. Pai, abençoe cada pessoa que nos assiste com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua salvação. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.